hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Um assunto, na verdade, que é um tabu na nossa sociedade, para a nossa juventude. E aí, nós trouxemos aqui o nosso pastor Augusto. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, glória a Deus. Quem conhece o pastor? Se você não conhece, você vai conhecer ele hoje. Pode se sentar, pastor, fique à vontade. Gente, não sei se vocês acompanham a página do Strong aqui. Ontem, a gente colocou lá umas enquetes perguntando sobre ciclos, sobre encerrar ciclos. Fizemos algumas enquetes, umas deu muito positivo, outra deu mais para o lado negativo. E aí tem umas perguntas. Eu fiz uma pergunta lá, na verdade, né? Qual foi a mudança mais difícil que você teve na sua vida? Qual foi a mudança? E aí tem algumas respostas aí, joga aí, Paulo, para a gente ler aqui rapidinho. Algumas pessoas falaram terminar um namoro, mudança de ter que deixar várias pessoas para trás, para algo novo com Deus, deixar tudo, inclusive, relacionamentos. E aqui eu achei interessante também, acho que não seria só uma mudança, mas uma junção de mudanças para a renúncia. Mudar todo o meu eu todos os dias para acrescentar mais de Jesus na minha vida. Deixar o lesbianismo de lado e escolher a vida certa com Jesus a cada manhã é, sem dúvida, a mudança mais difícil, porém, a melhor mudança da minha vida. Interessante, né, gente? E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. E, pastor Augusto, me diz uma coisa. O que significa encerrar ciclos e por que muitas pessoas têm dificuldade com isso? Amém, graças e paz a todos. A gente tem que entender, gente, o que é ciclo, o que é fase, tá? E eu quero declarar nessa noite que fases vão ser encerradas aqui, novos ciclos vão se abrir. Você vai passar para uma nova fase agora. Você vai entender que existem situações na vida de você que precisa ser fechada, finalizada. Você vai para outro patamar. Você vai entender o que é viver em novidade de vida. A gente, quando diz ciclo, todo ciclo ou toda fase tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter... Por quê? Porque é uma conclusão. Para ter algo novo, um ciclo novo, tem que terminar o antigo, tem que finalizar. E o que acontece na maioria das vezes, como você perguntou? É que nós nos acomodamos no porto seguro. Então vamos lá. Encerrar ciclo ou fase, seja na parte profissional, seja no caso amoroso, pessoal até, né? Significa deixar para trás, fazer aquilo que não gosta, mas é preciso perder, uma mudança significativa, porque toda a mudança dói. Então vamos lá. Situações em casa, de relacionamento com os pais, ciclos viciosos de conflito, eles têm que ser encerrados. Como é que eu posso encerrar então um ciclo vicioso, um ciclo confuso, problemático de relacionamento familiar? Através diga perdão. A mágoa nos faz não encerrar esses ciclos. Para mim ter um relacionamento melhor na minha casa, eu preciso liberar perdão. E entenda, perdão para encerrar um ciclo não depende, repita comigo, perdoar não depende da atitude, nem o comportamento do outro. Perdoar é o que Jesus falou na cruz. Ele estava lá, crucificado, cravo de 16 centímetros, não foi na mão, tá, gente, como a gente viu aqui, porque senão ia rasgar o corpo. Os romanos crucificavam aqui, para poder segurar, e os pés ficavam pregados literalmente embaixo. Ele ficava nessa posição aqui, e quando ele tinha que respirar, ele tinha que fazer isso aqui, Imagine a dor, que era para morrer por sufocamento. Eles eram cruéis. E cada vez que Jesus fazia um pouquinho de força para respirar, imagine a dor que era.
E ele vendo tudo isso, ele olhou para todas as pessoas e disse assim: Pai, perdoa. Por quê? Não sabem o quê? Ele estava dizendo o seguinte: eu não quero levar a mágoa desse povo, não. Eu não quero sofrer por isso. Eu não me permito sofrer por isso. Perdoar é você dizer na sua casa, independente do que você faça ou diga, eu não me permito mais sofrer por isso. Isso é perdão. Relacionamentos tóxicos, problemáticos, amorosos. Você sabe que Deus já falou, você tem que deixar esse relacionamento. E você insiste. Nessa noite Jesus vai te libertar. Fala, Deus. Você vai encerrar esse ciclo. Para começar, tem gente rindo aí, né? Você sabe que é para fazer isso. Deus tem falado com você, eu não quero isso. Ah, pastor, mas esse rapaz, olha, ele adora a igreja, não é convertido, mas pastor ama, vem até aqui. Ah, conhece o pastor Anderson assim, ó, amigo, adoro o pastor Anderson, esposa, ixi, já se converteu? Não, pastor, mas eu tenho a fé, minha filha, para com isso. E pastor, tem pessoas que boicotam, né, a própria vivência. Tem gente que vive um relacionamento, acha que vê o relacionamento de uma forma que ele não é. Só uma pessoa se doa, a outra não está nem aí. Só uma pessoa faz, a outra não faz. E aí ela acaba nesse ciclo vicioso se machucando, sendo que ela poderia simplesmente deixar aquilo, né? Por que, Juiz, tu acha que acontece? Por que, Gabriel? Tem ideia do que acontece isso? A pessoa está vendo que o negócio não sabe mais ou menos o que fazer. Como é que é isso? Como o senhor falou, né? Muitas vezes Deus já mostrou de várias formas, vários sinais. E não posso falar a palavra porque é muito indecente para o culto, mas a pessoa insiste. E como a gente falou aqui, né? Ela não sabe como encerrar aquilo, não sabe como mudar de fase, né? E eu acredito que é isso. Exatamente. Gente, isso significa valor próprio. Eu tenho que saber quem eu sou. Diga, eu sou filhinho de papai. Filhinha de papai. Do Deus Todo-Poderoso. Eu sou sacerdócio real. Nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Pode aplaudir a Deus mesmo isso. Você tem que saber isso. E se eu sei isso, eu não vou entrar numa furada dessa. Isso é valor. Eu sei o que eu mereço. Por que você está me tratando assim? Eu não aceito isso não. Valor. Valor. Você não tem responsabilidade pelo outro. A responsabilidade que eu tenho aqui com o Gabriel é de amá-lo. É de orar pela vida dele. Mas o que o Gabriel fizer é responsabilidade de quem? A esposa dele está aí do lado. O que a Ju fizer. Ah, mas foi o Gabriel. Gabriel nada. A responsabilidade é sua. Ah, mas entende, Augusto, foi a Ju. Não. A responsabilidade, Gabriel, é sua. Nós temos que ter responsabilidade, porque, diga assim, a salvação é individual. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, a responsabilidade é sua. Não adianta me culpar. Para com isso. Mas eu amo você. E pastor, e aproveitando que a gente está falando de fins de ciclos, né? Muita gente, quando a gente parou para montar essa ministração, né? Parou para montar esse painel, na verdade, a gente bateu um dos pontos foi nessa questão da mudança de fase. Nessa mudança de fase que muita gente se perde aí, tipo, saindo da casa dos pais, saindo de um trabalho, saindo de um relacionamento. E como a gente pode lidar com essa mudança de fase? Acho que você colocou num versículo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, né? Isso. Filipenses 3:13. 3:3, né? Dá para colocar aí no quadro, filhão? Filipenses 3:13, né? Isso. É isso? Filipenses 3:13. Diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo,
para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Eu lembro de uma situação que, numa empresa, eu tinha uma colega funcionária que ela dizia assim: ai, a Nokia, Augusta Nokia era maravilhoso. Ai, lá na Nokia, o refeitório e o salário. A Nokia já foi embora não sei quantos anos. Ela não fechou o ciclo, o coração dela ficou lá. Ah, eu tinha um namorado que era... Ai, olha, eu não consigo mais ter outro relacionamento porque ele foi embora. Falta de amor próprio, falta de valor. Como é que faz para... Você tem que dizer: Deus, no nome de Jesus, eu quero esquecer e deixar essas coisas para trás. Eu quero seguir para frente. Aprenda a encerrar ciclo. Diga assim: quem manda em mim é Deus e eu. Sentimento não manda em mim. Não sabe como é, porque assim, quando vem, né, aquelas coisas, a gente não tem controle. Tem sim. Tem sim. O Espírito é sujeito ao profeta. Para com isso. Fechar ciclo é deixar para trás. Não serve mais para mim. É como roupa velha, sapato velho. Deixa para trás, menino. Deixa para trás, siga em frente. Não, mas eu era de uma igreja. Ah, essa minha igreja, tanta saudade. Eu estou aqui na chama, mas acabou. Jesus quer te dar o melhor e você fica olhando para trás. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. Exatamente. Pregação de domingo, hein? Quem não veio? Exatamente, pastor. E como você está falando, essa pessoa entra numa comparação, né? Tudo compara, entra naquela fase de comparação. Aquela empresa era melhor que essa, aquela igreja era melhor que essa. E a comparação hoje, né? Alguns livros que eu leio falam um pouco disso. E na sociedade em si, a comparação é um dos grandes problemas desse século. E assim, pastor, como o cristão, o jovem, ele pode lidar com essa questão, comparação? É de Deus se comparar? Sim ou não? Quem acha que é de Deus? Eu tenho que me comparar? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que não deve comparar? Alguém? Quem não acha nada, não levantou a mão, levanta aí. Nós vivemos, depois da internet, tá, gente? Nós vivemos em dois mundos. O mundo real, que é esse aqui, e o mundo virtual. O mundo virtual tem trazido muitas facilidades, mas também tem trazido muita doença, principalmente mental, por causa da comparação. Então, as pessoas nas redes sociais são bonitas, ricas e alegres. Quando eu começo a olhar isso de uma forma real, eu trago para o presente, eu começo a sofrer, porque minha vida não é assim. Eu tenho dívida, eu brigo em casa, eu discuto, mas o meu amigo vive passeando com a esposa, com a namorada, na praia da Ponta Negra, tomando sorvetinho, fazendo declaração de amor, viajando. Por que minha vida não é assim? Então eu começo a sofrer quando eu me comparo. Só que isso são recortes, são momentos. Ninguém é feliz 24 horas. Existe uma pesquisa muito interessante, foi feito, acho que foi em Ohio, que jovens milionários, eles conseguem ficar longe do trabalho no máximo, Gabriel, Ju, de 3 e uma minoria 4 anos, sem fazer nada. Passou esse tempo, eles voltam. Eles querem voltar à rotina. Aí você fala assim: eu duvido. Queria mais saber. Entenda, todo dia piscina, todo dia restaurante, todo dia brincando, você cai na ociosidade. A gente precisa dessa comunicação. Então, entendam isso. Não se compare. Deus não errou em fazer você. Não, eu queria ser esse cara aqui que é bom. Não, essa menina aí que é... Nós temos que ter, Gabriel, referencial, é diferente. Ok? Deixa eu deixar só um texto aqui em João 21, 20 a 23. Lembra aquela situação de Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas?
né? Sim, Senhor, eu te amo e tal, tá bom. Aí Jesus termina a conversa e diz assim: Pedro, vem e segue-me. Quando Pedro sai, andando atrás de Jesus, João, que não foi chamado, vai atrás. E aí Pedro olha e fala assim: ei, Jesus, e esse aí que está atrás da gente aí? Ah, irmão, lê o texto. Jesus chega com ele e fala assim: o que que tu te importa com isso? Ou seja, cuida da tua, diga assim para longe, só para frente assim, cuida, repete, cuida da tua vida. Não está falando para ninguém não, tá para longe assim. Jesus está dizendo: não se compara. Depois ele fala assim: e se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, qual o problema? O que tu tem com isso, Pedro? Olha só como é que Jesus não gosta. Nós somos seres únicos, entendam isso. Você tem que ser você tem que gostar de você. Então nunca se compare. E pastor, e quando fala de comparação, geralmente quando as pessoas se comparam, isso acaba afetando a autoestima, né, da pessoa. Porque ela olha para outra pessoa e vê algo irreal, né? Porque a internet, ela só mostra aquilo que a pessoa quer mostrar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo tem. Você não mostra lá na hora que você tem que pagar aquele boleto, né? Ninguém mostra na hora da dor. Você não mostra na hora lá que você acaba de acordar com a baba aqui. Não mostra. Você mostra lá quando você está bonito, arrumado. E às vezes a pessoa ela olha para isso e entra num grau de autoestima. Poxa, como é que essa pessoa acorda maravilhosa desse jeito? Eu acordo toda descabelada. E só que a autoestima também não se trata só de beleza, né, pastor? E o que é autoestima? Como é que tá? Você vai responder para você aí, tá? Para você. Como é que está a sua autoestima de 0 a 10? 0 é 0, 5 é basicão e 10 é muito bom. Repete aí, como é que está isso? Autoestima. Isso, todo mundo 10, muito bom, é isso 10 aí. porque a gente é muito humilde, entendeu? Isso. 10. Se orgulha da sua humildade. Gente, autoestima não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com aparência. A gente volta para valor de novo. É eu saber quem eu sou. Jesus falou o seguinte: olha a luz que há em ti e vê se não são trevas, porque se forem trevas, quão grandes trevas serão. Ele está dizendo o seguinte: vê quem você é de verdade. Autoestima é você gostar das tuas loucuras, das tuas chatices. Para de se criticar tanto. Ai, pastor, porque você não me conhece? Eu sou horrível. Ai, eu sou muito chato, eu sou muito chata. Glória a Deus. Deus não errou em fazer você assim, não. Diga: eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou lindo. Eu sou maravilhoso. Isso. A questão é que há uma deturpação de saúde mental dizendo o seguinte: narcisista. Narcisista nada, eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Oi. E tem até um versículo, né, de Jeremias 1,5 que diz que antes de formá-lo no seu ventre eu os escolhi e o separei e o designei a profeta. A autoestima não se trata somente de beleza, mas sobre o que você considera sobre si mesmo. E é interessante porque tem muita gente que não tem autoestima e Deus já sabia disso. E é por isso que Deus fala: você não pode se achar, mas eu sei que você é. Você não pode se achar inteligente, mas eu acredito em você. Você pode achar que para você a sua vida não tem valor, mas para Deus tem valor. E isso quem fala não sou eu, é a palavra de Deus. E quando fala disso também, pastor, eu penso muito, tem uma palavra que está muito em alta, né? É sobre solidão e solitude, né? Essa palavra tem entrado muito assim na nossa vida sobre isso. E explica um pouco para a galera o que é isso, porque tem gente que não sabe, né? Ou quem sabe o que é solidão? Todo mundo sabe o que é solidão e solitude? Não? Tem alguém que não sabe?
Biel não sabe, então a gente vai explicar pro Biel. Eu não sei mesmo, de verdade, gente. Eu não sei. Quantos relacionamentos problemáticos existem por causa da solidão? E aí ainda tem um ditadozinho, antes só. Bonitinho isso, né? Cumpre isso. Solidão. Você sempre quer estar com alguém. Pessoas que vivem na solidão e que sofrem por isso, é porque elas não gostam dela. Estar consigo, estar sozinho é horrível, porque eu tenho que estar comigo mesmo. Se eu não gosto de mim, eu estar só, em solidão, eu fico muito infeliz. Por isso que Jesus disse: amarás o teu próximo como? Se eu não gosto de mim, como é que eu vou amar o Gabriel? Diga, eu tenho que me amar. Lá vai pro narcisismo de novo na rede social. Falar em se amar, tá doente, narcisista, não sabe nem o que é, fica falando bobagem, né? Estamos inventando patologia para tudo. Hoje em dia falou um pouco mais rápido, TDAH, hein? Ixi, TDAH. Senti aqui agora, meu Deus. Levanta a cabeça aí, Michel. Ixi, autismo, Michel, dá para ver daqui, ó. Logo Que isso, tu, gente? Michel. Pelo... Hã? Percebem isso? Então a gente está querendo doenças para justificar o nosso comportamento. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Diga amém. Solitude. Jesus tinha muita solitude. Ele pegava Pedro, Tiago e João. Bora orar. Bora. Deixava os 12. Bora os 3 aqui comigo. Deixava lá no monte. Ele falou, agora eu vou subir mais um pouco no monte. Vocês fiquem aqui. Eu vou orar ao Pai. É o meu momento. Eu gosto de mim. Eu gosto de estar comigo. Ele disse para os discípulos, olha, atravessem o mar. Vão. Não, mas Jesus, vão, que eu encontro com vocês lá na frente. Eu preciso desse momento só. Entenda. Eclesiastes diz que há tempo para tudo no céu. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar, de abraçar. Quando alguém fala assim, mano, eu não tô afim, eu quero ficar hoje em casa. Que é isso, meu irmão? Para com isso, vem para cá. Respeita o momento dele. A questão é a pessoa que está sofrendo só. É diferente. Não quero, estou no maior deprê, me deixa aqui. É outra história. Isso aí é solidão. Está precisando de ajuda. Por isso, as drogas estão sendo tão usadas hoje. Para parar essa dor dentro de mim, que eu não gosto de mim, que eu não me suporto. E aí você vai puxar as carreiras de cocaína. Porque a dor de não gostar de mim, do que fizeram comigo, é tão grande que essa dor só passa ao eu usar cocaína, maconha, às vezes cigarro, álcool. Só que me dá um alívio por esse tempinho aqui, ó. Dependendo da dose, no outro dia, quando você acorda, como é que você está? Como, Yuri? Destruído, um rombo maior ainda. Sim, pastor. Diga. É por isso também que existe... Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que têm esse problema de não conseguir estar só, ficar só. Inclusive na enquete que a gente fez, quase 100% das pessoas falaram que preferem estar acompanhadas do que estar sozinho. E eu conheço muitas pessoas assim. E aí você vai conversar com essa pessoa, ela é uma pessoa frustrada. Por quê? Ela não deixa você falar, eu vou falar sobre o comportamento. Ela não deixa você falar porque ela quer todo o tempo ter atenção. Ela é uma pessoa que precisa ser ouvida, né? E tudo isso gera nela um problema psicológico mesmo. E aí ela vive nesse ciclo de... exemplo, terminei um relacionamento, tenho que começar outro.
porque eu não posso ficar sem namorar. E aí começa outro, pô, não deu certo, terminei, começa o outro. E aí vai, e a pessoa se frustra cada vez mais. Uma vez eu ouvi uma frase, quando eu era da minha antiga igreja, né, que o apóstolo falava assim, que toda vez que você entra em um relacionamento, você deixa uma parte de você, e é por isso que você tem que saber com quem você deve se relacionar. E isso não é somente, eu não falo só em questão de namoro, relacionamento amoroso, mas em amizade. Tem amizade que não é saudável pra gente. Tem amigos que é o próprio Satanás que coloca ele no nosso caminho, que é para nos tirar do foco, nos tirar a paz e te levar à solidão. Eu, por exemplo, eu passei por isso, né? Teve um tempo na minha vida, quando eu era bem mais nova, que eu era muito solitária, porque eu tinha problemas de relacionamento com os meus pais. Então isso para mim trouxe uma solidão muito grande. Então eu precisava estar com alguém, eu precisava ter um amigo, eu precisava sair. Eu não vivia em casa. Eu acho que se meus pais me viam, eles só me viam tipo, oi, aquele espírito andarilho. Eu era essa pessoa, eu não parava em casa, porque eu precisava estar com alguém. Eu contemplava o que eu tinha em mim, quem eu era, se eu gostava de mim, qual era a minha identidade. E até um ponto que a gente vai entrar agora, né, Bel, falando sobre identidade. Nessa questão, só para fechar isso aí, muito interessante como o pastor falou, né? Ele deu o melhor exemplo de todos, Jesus. E eu estava pensando, porque nessa ministração esse foi o tema que eu menos conheço, enfim. E eu estava pensando agora, solitude, né? Você estar bem consigo mesmo. E o quão é importante o jovem, o adolescente, a jovem, a adolescente, estar bem consigo mesmo, sabe? Buscar de fato essa solitude. Por quê? Bora lá, os homens, a gente, quando vai no barbeiro, né? A gente entra feio ali. A gente sai feio, mas sai arrumado, né? Sai ali, tá, o cabelinho cortado na régua. E eu comparo isso como um momento, eu gosto de vez em quando, de estar ali. E as meninas da mesma forma, a unha, quando lava o cabelo. Mulher, eu sempre vejo no Instagram, né, quando as meninas, alguém lava o cabelo, mulher de cabelo lavado. Mulher de cabelo cavalo não quer guerra com ninguém. Então, e um ponto puxa o outro, né? Então, quão é importante o jovem valorizar isso, sabe? Buscar isso. E o melhor exemplo que o pastor colocou aqui no começo foi Jesus. Jesus, ele vivia em comunhão com os 12 ali, fazendo as suas missões, enfim, mas ele sempre tirava os seus momentos a sós. Na série The Chosen, acredito que a maioria conhece, uma série cristã que fala de Jesus, enfim, é muito engraçado que Jesus falava, eu vou sair, e ia embora. E deixava os outros doidos, preocupados, e ele só ia embora e saía. E aí o pessoal, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus chegava do nada, esse mestre dos magos, chegava, oi, eu tô aqui, eu tô bem. Porque ele precisava também desses momentos para falar com o Pai. E uma coisa que mais me chama a atenção, que todas as vezes quando Jesus saía, mesmo ele sozinho, ele ia ali para falar com o Pai. Então, assim, esse momento de que a gente fica só também, o quão é importante a gente buscar a presença do Pai. Até porque, na verdade, a gente nunca está só. A gente sempre tem o Espírito Santo do nosso lado, o cristão. Ele sempre tem o Espírito Santo ali com ele, alertando, fazendo companhia mesmo, de fato. E, como a Ju falou, né? Nessa questão, pastor, de identidade, que, cara, isso é muito precioso, é muito importante. Muitas vezes a gente ouve, você precisa saber sua identidade, você precisa, e você não dá a relevância, a importância para aquele assunto. E como, pastor, o jovem hoje assim sendo atacado nas mídias, vendo várias informações, como a gente pode assim de fato, sabe, achar meio que o ápice assim da nossa identidade, como a gente consegue assim se definir? Quem é você? Pergunta para a pessoa do teu lado, quem é você? Você se conhece? Você sabe quem é você de verdade? Tem pessoas que falam assim, gente, eu sou assim, olha, eu sou assim. Aí quem conhece fica olhando assim, meu Deus, não é nada disso não. Ela está mentindo. Jesus escreveu em Mateus 6, 23 a 23, diz assim, a luz do teu corpo são os teus olhos.
De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Lembra do valor que eu falei lá atrás? Se você sabe quem você é, você começa a dar valor. Jesus morreu por mim, eu sou filho dele. Eu sou amado dele, eu sou amada dele. As pessoas que têm que estar próximo de mim têm que cuidar de mim, têm que gostar de mim. Eu não tenho que fazer força para ninguém gostar de mim, não. Eu não tenho que me esforçar para Deus gostar de mim, me amar não. Porque Ele já me amou, o que Ele tinha para fazer por mim, Ele já fez. Eu não posso estar num lugar que me faz mal, eu não posso estar numa empresa que me humilha, que não reconhece o meu valor. Eu vou sair daqui. Eu não posso estar num relacionamento de amizade, onde essa pessoa fica me diminuindo. O fã e nem passa. Tô brincando, tá? Tô brincando, sou teu amigo. Já passou dos 20, hein? Chegando nos 30, nem casou ainda, nem noivou. Tô brincando, para com isso, sou teu amigo. Você é amigo, né? Falei por tua causa, Michel, tá? Você não tá nem aqui para falar isso. Tá? Mas a gente é teu amigo, Michel. Você tem que saber, você tem que dizer: Jesus, como é que tu me vê? Me mostra como eu sou. Eu sou especial, eu sei. Tu morreu. Poxa, será que Jesus passou por tudo isso pela minha vida por nada? Não deixe ninguém te diminuir, gente, ninguém. Seja quem for. Se não der para responder, diga: eu não aceito isso não. Não. Eu sou especial. Jesus morreu pela minha vida. Tu não vai passar disso. Está amarrado no nome de Jesus. Eu vou crescer. Chegar no carro importado aqui na chama. Bolsa da Chanel para cima. E pastor, Oi? falando assim sobre identidade, né? Tem muitas pessoas que foram feridas na sua identidade desde a sua infância. Às vezes pelos pais ou por alguma situação. E tem uma história na Bíblia de um cara chamado Jefté, que ele era da região de Gileade, ele era um soldado valente. Isso diz lá em Juízes 11:1. Diz que ele era um soldado valente e logo no início fala: mas a sua mãe era uma prostituta. Jefté, ele foi ferido na sua identidade desde muito novo. Para as pessoas não importavam se ele era valente, se ele era poderoso. O que importava é que ele era filho de uma prostituta. E existem pessoas que foram feridos na sua identidade, que quando mais novos receberam maldição, dizendo que você não ia dar nada, como o senhor falou, que nunca ia dar certo. E tem uma história, é um filme de criança, que uma vez eu já até falei aqui, que eu amo ele, que é o Rei Leão, que fala sobre a história de Simba, né? Que quando o pai dele, Mufasa, morreu numa guerra de Gnu, o tio dele, Scar, falou que era culpa dele, enfim, ele fugiu. E aí ele conheceu lá o Timão e o Pumba, e eles vendo que ele era um leão que poderia comer ele, fizeram ele acreditar que ele não era um leão e que ele precisava, que ele poderia comer larva, que ele poderia comer, enfim, qualquer coisa, menos carne. E aí, só que teve um tempo que veio um macaco até ele, né, e falou para ele: eu conheço você. Você é Simba, filho de Mufasa, e você tem um reino te esperando. Ele fala assim, né, para Simba. E aí Simba fala: isso já é passado. E aí o macaco pega e dá uma cacetada na cabeça dele, né? E aí ele runge. E eu acho esse filme tão espiritual, gente, porque ainda que as pessoas tentam ferir a tua identidade, ainda que as pessoas digam para você que você não presta, existe um leão dentro de você que quer rugir, que fala: não, você é. Você pode não estar, mas você é. Você pode não estar bem,
Mas você é uma pessoa do bem. Você pode estar ferido, mas você não é ferido. Você é uma pessoa curada, que nasceu para curar. E isso é muito interessante. E eu falei esse versículo no início, e eu amo esse versículo de Jeremias 1,5, que fala: antes mesmo de eu formá-lo, eu o escolhi. Antes mesmo de nascer, eu te separei. E Deus, Ele quer curar isso na nossa particularidade. Ele quer nos curar. E aí, eu acho muito interessante porque assim, ó, não importa a sua origem de sangue ou o que falaram sobre você. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. E o que Deus pensa ao nosso respeito, pastor? O que Deus pensa? O que Deus pensa de nós? Filho amado, que o desejo dele é que nenhuma alma se perca. Vamos ficar em pé agora, nesse instante. Nós falamos sobre bloqueio emocional. Feche seus olhos. Muitos de nós aqui recebeu palavras dos nossos